Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui então para o Código de Processo Civil. Peguei aqui o meu caderninho que está me ajudando a ver os livros e os capítulos e os títulos, porque as minhas leis aqui eu comentei, né, que estão com a formatação errada. E eu acho que ajuda muito a gente a se localizar, saber onde cada artigo tá, qual é a sequência, ajuda a dar uma ordem para os estudos. Então, agora com certeza nós estamos no livro 6º e ele vai tratar da formação, da suspensão e da extinção do processo. Nós vamos começar com o título 1, que trata da formação do processo. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Então, em regra, a ação ela é inicialmente considera-se proposta a ação quando a inicial for protocolada, mas essa propositura da ação só produz efeitos para o réu depois que ele for devidamente citado. E aqui, olha, é tão grande que até soltou aqui a última folha. Mas o que eu queria comentar com vocês é que eu tenho 3 blocos, olha, do processo civil, eu tive que dividir em 3. E nós acabamos o primeiro, ou seja, já foi 1/3 aqui, ó, do Código de Processo Civil. Estamos caminhando. Muito bem, o próximo aqui ó, já começa com o título 2, que fala da suspensão. Vimos da formação e agora a suspensão. 313. Vou pegar minha caneta aqui. Suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, pela convenção das partes, pela arguição de impedimento ou de suspeição, pela admissão do incidente de resolução de demanda repetitiva, quando a sentença do mérito, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal do processo pendente, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de prova requisitada a outro juízo. Depois, continuando, por força maior, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidente e fato de navegação de competência do Tribunal Marítimo, nos demais casos que este Código regula, pelo parto ou pela adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Na hipótese do inciso 1, que é pela morte, pela perda da capacidade processual das partes ou do representante legal ou do procurador, o juiz suspenderá o processo nos termos do 689. Parágrafo 2º. Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Falecido o autor, e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no processo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário,
no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito. Se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Parágrafo 4º. O prazo da suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5º, que é quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da verificação de fato ou de prova certa requisitado a outro juízo. Então, nesse caso, é 1 ano. E 6 meses quando, inciso 2, pela convenção das partes. Então, as partes podem convencionar por 6 meses. Parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotado os prazos previstos no parágrafo acima. Parágrafo 4º. Parágrafo 6º. No caso do inciso 9º, que seria pelo parto ou pela adoção, o prazo de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Então, precisa haver notificação ao cliente. E aqui é 30 dias. E no próximo inciso, o inciso 10º, quando então o patrono se torna pai, o único patrono se torna pai, o período da adoção será de 8 dias, contados da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação da certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Artigo 314. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Então, aqui o juiz pode determinar atos urgentes, mas ele não pode nos casos de impedimento e de suspeição, salvo nos casos de impedimento e suspeição. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Parágrafo 1º. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Parágrafo 2º. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º, que aí ele iria examinar de forma incidente. Então, no prazo máximo de 1 ano em questões penais. Agora, nós vamos para o próximo título, que fala da extinção do processo. Esse é o último artigo da parte geral e o próximo é a parte especial. Estou muito feliz. Artigo 316, então. A extinção do processo dar-se-á por sentença. 317. Antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Isso aqui é importante. Antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Nossa, muito importante. Lá no comecinho, a gente viu aqui a importância que agora é uma norma fundamental norma fundamental do processo civil, que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No artigo 4º tá isso. E também no artigo 6º, decisão de mérito justa e efetiva. Então, e aqui no 317 também
a gente tá vendo que ele tem que conceder a parte, prazo para corrigir o visto. Vou colocar aqui mais artigo 4º e 6º pra gente lembrar. E fiquei tão feliz que a gente chegou na parte geral, na parte especial. Eu nunca tinha lido, já estudar um tempo considerável para concurso. E li algumas vezes, mas assim, nunca pensando o que é parte especial, o que é parte geral, quais são os livros, quais são os títulos, o que forma cada um. E muito legal. Sou muito emocionada. Muito, muito bom estar compartilhando aqui com vocês. Aqui tá a maquiagem, esse pontinho. Bom, sem mais delongas, mas acho importante dar esse respiro. Vou até aqui virar então. Tá bem bonito, vou mostrar pra vocês. Olha, tá bem aqui, ó, parte especial. Bem marcadinho. A parte especial a gente começa com o livro 1. Esse livro, ele vai falar do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Dentro desse livro, nós vamos ver, então, o procedimento comum, que é o título 1. Dentro dele tem um montão de capítulo que a gente vai ver. Tem sobre a petição inicial, tem sobre a improcedência liminar do pedido, tem sobre a audiência de conciliação, a contestação, reconvenção, tem das provas, do julgamento conforme o estado do processo. Esse item também é super importante, caiu na última segunda fase do MPT. Então, esse título aqui é super importante. As provas também são bem importantes. Acho que não caem tanto. Não me recordo, para ser sincera, em primeira fase. Mas no dia a dia, inclusive na prova oral, deve ser bem importante saber. Temos depois a sentença e o título 2, aí sim, o cumprimento da sentença. Aí vem lá as disposições gerais, o cumprimento provisório da sentença, o cumprimento definitivo da sentença, obrigação de pagar, prestar alimentos, E depois, então, do procedimento comum, do cumprimento, vem os procedimentos especiais. São, por exemplo, a ação de consignação, os embargos de terceiro e por aí vai. Mas eu acho que E depois vem o livro de execução. A gente tá nesse livro, né, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. E o próximo é o de execução. Mas quando você pega o Código de Processo Civil e se a gente vê aos pouquinhos, não vê a ordem, nossa, é tão bagunçado. Você pensa que uma coisa tá aqui, a outra tá ali. Então, a gente viu na parte especial as normas fundamentais, vimos dos deveres das partes, vimos os procuradores, vimos dos atos, a formação e a suspensão. Toda essa parte geral tá lá. Também o valor da causa, os pedidos e terminamos então essa parte e vamos agora começar então, vimos a tutela de urgência. E agora, então, a gente vai começar a ver o procedimento em si, que está na parte especial. Muito bem, espero que eu não tenha cansado vocês. Então, vamos lá, do procedimento comum. É o título 1, procedimento comum, capítulo 1, disposições gerais. Aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e aos processos de execução. Ele aplica-se subsidiariamente aos especiais e execução. Capítulo 2. Petição inicial. Requisitos da petição inicial.
a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, os nomes, os prenomes do estado civil, a existência de união estável, profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio, a residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e de mediação. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, que é dos nomes, prenomes, estado civil, etc., poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Esse artigo também a professora Janete cobrou muitas vezes. Temos um correspondente na CLT, 700 e pouco, se não estou enganada. Ou lá na parte do 840 e pouco. Tenho que conferir. Mas eu acho que é dos 700, porque dos 800 e pouco tá falando da contestação com os documentos. E aí outra parte fala que a inicial é apresentada também com esses requisitos. E então, professora Janete, eu sempre penso na senhora durante os meus estudos. Então, artigo 320. A petição inicial é instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, 15 dias, deve ser corrigido ou completado, que emende ou complete. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2, do pedido. O pedido deve ser certo. Vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou parar de falar parágrafo primeiro, parágrafo segundo, e vou ler, porque eu tô indo na sequência. E imagino que vocês estão vendo comigo. Então, eu acho que vai poupar-nos um tempo. Vou testar, vamos lá. Então, o pedido deve ser certo. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários. Esse aqui é muito importante porque são os pedidos implícitos. Juros legais, correção, porque compreende-se no principal. Juros legais, correção monetária, as verbas. Então, esse parágrafo é bem importante. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente da declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 324. O pedido deve ser determinado. Olha lá, no 322 fala certo, no 324 determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico em 3 hipóteses. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
o disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. E aqui eu quero fazer uma observação pro fato de que eu fui em 2017 em Brasília assistir a fase oral. E eles perguntaram conceito assim básico: o que é o pedido alternativo? O que é o pedido determinado? O que é o pedido lá? Era uma coisa bem assim que a gente não espera, a gente acha que vai cobrar informativo, só decisão da STF, mas eles perguntaram umas coisas assim, bem... O que é o pedido alternativo? E tadinho, eu lembro que nesse caso que eu assisti, a candidata realmente não foi muito bem, não logrou êxito. Depois eu verifiquei. Dias difíceis. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é pra gente se atentar a esses artigos aqui, que inclusive este aqui está marcado de amarelo no meu material. Então, um pedido alternativo é aquele que, pela natureza da obrigação, ele pode ser cumprido pelo devedor de mais de um modo. Parágrafo único, também está amarelo. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. E aqui eu coloquei em negrito e caps lock, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Então, o subsidiário é quando o juiz conhece o posterior porque não acolheu o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Então, é lícito formular mais de um pedido para que o juiz acolha um deles. É lícito formular mais de um pedido. 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade da acumulação que os pedidos sejam compatíveis, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Então, eles têm que ser compatíveis, tem que ser no mesmo juízo e tem que ter o mesmo procedimento. Parágrafo próximo, segundo. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulativos que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o 326. 326 fala da ordem subsidiária. O inciso 1 do parágrafo 1º fala que os pedidos sejam compatíveis. Então, esse aqui, parágrafo 3º do artigo 327, fala que o pedido subsidiário não precisa ser... o pedido subsidiário não precisa ser compatível com o principal. 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Então, na obrigação indivisível com muitos credores, aquele que não participou, ele recebe a sua parte, deduzidas as despesas. Agora, esse artigo 329 também está amarelinho aqui, e diz que o autor poderá... esse também... Acho que a professora Janete já pediu.
Vou falar dela a leitura em... Ixi, quero ver então a leitura da CLT. Artigo 329. O autor poderá: 1. Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Então, até a citação. Não precisa de consentimento do réu. Então, ele pode aditar, alterar o pedido ou a causa de pedir. Agora, até o saneamento do pedido, o autor pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Próximo, aqui é indeferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando? Nós temos 4 hipóteses. Falei ou não? Esse artigo aqui está amarelo. Já caiu, é importante. É importante também para a sentença. Nós temos em casos de sentença, muitos pedidos de indeferimento, então a gente tem que falar aqui que não é questão, né, de indeferir. É um artigo muito importante para a sentença e também já caiu aqui em primeira fase. Então, ela vai ser indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente legítima, quando o autor carecer de interesse processual e quando não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. Deixa eu ver aqui, 321 quando o autor não emendou ou completou, quando não preencheu os requisitos do 320, 319 e 320. Aqui, eu tô vendo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O 321, ele diz que o juiz pode pedir para a parte consertar quando faltar a petição inicial, quando faltar os requisitos do 319 e 320. O 319 fala o que a petição inicial indica e o 320 fala dos documentos. E o 106, vamos ver, deixa eu achar aqui o 106. Que curiosa, esse artigo realmente é tão importante que eu tô vindo aqui, ó, caçar. O 106 fala que quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar o endereço, número da OAB, comunicar ao juiz as mudanças de endereço. Agora eu tô anotando aqui. Para não esquecer. Então, muito bem. Então, a petição inicial vai ser indeferida quando ela for inepta. E aqui a gente vai indo aqui para o parágrafo primeiro, ó. O que é inepta? A petição inepta. Ela é inepta quando lhe falta pedido ou quando lhe falta causa de pedir. Quando o pedido for indeterminado, ressalvado naquelas hipóteses. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando os pedidos forem incompatíveis entre si. Então, voltando, a petição inicial vai ser indeferida quando for inepta, ou seja, quando lhe faltar pedido, quando lhe faltar causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. E agora, voltando
lá. Será também indeferida quando a parte manifestamente for ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual e quando não forem atendidas essas prescrições do 106 e 321. Parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial dentre as obrigações contratuais aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar facultado ao juiz no prazo de 15 dias. Poderá apelar. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultando-se ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Então, ele pode apelar e o juiz pode se retratar em 5 dias. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos. Observado 334. Não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Muito bem, nós vimos aqui as disposições gerais, nós vimos a petição inicial e da petição inicial. No capítulo 2, nós vimos, então, os requisitos da petição inicial, vimos do pedido, deve ser certo, pode ser subsidiário, alternativo, etc. Vimos do indeferimento da petição inicial. Isso aqui nós vimos no capítulo 2. Agora, no capítulo 3, nós vamos estudar a improcedência liminar do pedido. Muito bem. A improcedência liminar do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória... Peraí, só um minutinho. Muito bem. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz... tá bem amarelo aqui. Esse artigo... bem importante, ou seja, já caiu. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então, aqui a gente tem que já tenho que conversar com vocês desse caput, porque são nas causas que dispensem a fase instrutória, não é qualquer causa. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independente da citação do réu, vai julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar 2 pontos. Atenção, enunciado de súmula do STF ou do STJ. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. Entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do 241. Interposta apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. E aqui chama atenção, bem importante para o concurso trabalhista, que a instrução 39, artigo 7º, diz que aplica-se ao processo do trabalho as normas desse artigo 332, com as necessárias adaptações à legislação processual trabalhista, cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar, 2 pontos. Então, na Justiça do Trabalho é um pouquinho diferente. Não é ips literis, não sei se é assim que fala. Não é certinho esses requisitos acima. Para ser na Justiça do Trabalho, o TST, ele adaptou
a nossa justiça especializada. E nesse caso, então, para poder julgar liminarmente improcedente o pedido, é necessário contrariar. 2 pontos. Enunciado de súmula do STF ou do TST, acórdão proferido pelo STF ou pelo TST em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência, enunciado de súmula de TRT sobre direito local, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que não exceda a jurisdição do respectivo tribunal. Parágrafo único. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a decadência ou a prescrição. Aqui nós temos um capítulo em branco. É um capítulo em branco. Eu copiei do Planalto, da conversão da ação individual em ação coletiva, mas eu acredito que estava no projeto de lei e não teve continuação. Tá certo, porque a gente estava no capítulo 3, que é da improcedência liminar. E o próximo mesmo é o capítulo 5. Então, a gente tinha esse capítulo 4 que ficou abandonado. E a gente vai agora para o capítulo 5, da audiência de conciliação ou mediação. E aqui eu só vou ler o 334 caput, porque esse artigo ele não se aplica, tá? Na verdade, eu nem vou ler. Eu vou ler aqui a Instrução Normativa 39. Sem prejuízo de outros, não se aplica ao processo do trabalho, esse artigo aqui, em razão de inexistência de omissão ou incompatibilidade. Então, eu opto por não ler, vou para o 335, que fala da contestação. Esse sim, apesar de que, também no 335, que é da contestação, a instrução normativa do TST fala que não se aplica ao processo do trabalho. Mas, porque ele fala que que importante, lembrei. Vou ler aqui o 335 para fazer o comentário. Ele fala assim: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Aí tem lá da audiência, do protocolo. Não cabe no processo de trabalho, porque no processo de trabalho a contestação é apresentada em regra em audiência, por causa da oralidade, etc. E agora com o processo eletrônico até a audiência e tudo mais. Mas na época do Covid, em que nós não tínhamos as audiências presenciais, eu não lembro, mas teve uma resolução do TST ou teve algum ato normativo, alguma coisa, que falava da aplicação do 335 no processo de trabalho. Então, assim, só para mencionar da importância desse artigo. Mas, então, eu vou pular para o 336. Incumbe ao réu alegar... Esse cai na nossa prova. Esse aqui tem um princípio também, desse artigo tem um princípio muito importante que nós também usamos bastante. Então, esse artigo é importante, 337 também, eles estão aqui em amarelinho, já caíram em prova. 338 também já tá aqui, amarelinho grifado. Então, vamos lá. 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretenda produzir. Então, ele tem que alegar em contestação toda a matéria de defesa. Toda a matéria de defesa precisa expor razão de fato, razão de direito, especificar as provas, tudo mais. Aqui eu abro uma observação. Coloquei, depois da contestação, também é possível produzir novas alegações conforme o artigo 342. E o 342, vou ler porque é pertinente.
também acredito que seja bem importante para segunda fase, oral e etc. Aqui fala que depois da contestação, também tem amarelo. Só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente. Quando competir ao juiz conhecer delas de ofício. Quando por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, de acordo com 336, na contestação ele tem que alegar toda a defesa, toda a matéria de defesa. E aí, de acordo com 342, depois da contestação, é lícito deduzir novas alegações. Quando? Relativas a direito ou fato superveniente. Então, quando envolver algo superveniente. Quando o juiz deveria conhecer a matéria de ofício. E quando, por expressa autorização legal, elas puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Esse artigo aqui deveria estar junto com 336. Iria facilitar a vida dos operadores do direito. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade. Esse aqui, artigo 337, é bem importante para a sentença, quando a gente vai fazer o esqueletinho e vai observar qual alegação das partes vai ser a primeira que a outra. Esse artigo a gente usa para se basear. Então, atenção para esse artigo aqui, 337. Muito, muito, muito importante. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar 2 pontos. Inexistência ou nulidade da citação. Incompetência absoluta e relativa. Incorreção do valor da causa. Inépcia da petição inicial. Perempção, litispendência, coisa julgada, conexão. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Convenção de arbitragem. Ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Eu vou ficar falando de forma irrepetida que as coisas são importantes, porque, olha, meu material tá bem grifado, tá daqui pra frente. Acho que pra prova esse bloco aqui é bem importante. Então tá no 337, parágrafo 1º, a litispendência. Às vezes a gente procura na hora da prova e não acha, mas tá aqui. 337, parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3º. Há litispendência quando se repete a ação que está em curso. E parágrafo 4º. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Então, o parágrafo 1º tem que ser interpretado de forma aliada ao terceiro e ao parágrafo 3º ao parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Então, a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, o juiz pode ver de ofício. Indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça, também. Ausência de legitimidade ou interesse, também. Convenção de arbitragem, não, é exceção. Incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, de ofício, conexão, ofício. Coisa julgada, litispendência, perempção, inépcia, incorreção do valor da causa, de ofício. Incompetência absoluta, ofício, relativa não à exceção. E inexistência ou nulidade de citação, também de ofício.
Parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Bem importante também. Quando a questão mencionar sobre arbitragem e o direito do trabalho, o artigo é bem... O parágrafo 5º fala que o juiz não pode decidir de ofício, e o 6º fala, então, que a ausência de alegação implica a aceitação da jurisdição estatal. 338, amarelinho. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. E aqui escrevi em vermelho que a nomeação, a autoria... Muito importante, presta atenção. A nomeação à autoria foi substituída no CPC de 15 pela correção do polo passivo da lide, nos casos em que o réu alega ilegitimidade passiva. O regramento atual não exige concordância do nomeado, não existe mais nomeação à autoria. Muito bem. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo 338, parágrafo único do 338. No prazo de 15 dias, o autor poderá optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Então, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação pode ser protocolada no foro de domicílio do réu. Então, é interessante aqui que não é só no caso de incompetência relativa, também nos casos de incompetência absoluta pode ser protocolada a contestação no domicílio do réu. Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição, ou se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos desta carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Então, ou vai ser submetida à livre distribuição, ou, se o réu for citado por carta precatória, vai ser juntado aos autos dessa carta. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação se tiver sido designada. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Também muito importante. Também dele surge um princípio que eu esqueci. Mas ele diz o seguinte, também está em amarelo. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiramente as não impugnadas. Muito importante esse artigo aqui. E você vê, ó, o 336 fala que o réu deve alegar toda a matéria de defesa. Eu queria muito lembrar o nome dos princípios. Eles são muito importantes.
não vou me recordar. E esse 341 fala que ele deve se manifestar sobre todas as alegações de fato constantes da petição inicial e que presumem-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, enfim, a gente vai ver aqui. Em regra, considera-se verdadeira as não impugnadas pelo réu. Isso é muito importante na prova de sentença. Às vezes, na sentença, o réu não menciona, o autor faz alguma alegação e o réu não contesta, o réu passa batido, o réu não fala nada. E a gente vai, então, presumir verdadeiro, porque, né, a gente tem que justificar. Tudo tem que ter a gente não pode tirar da nossa cabeça. A gente tem que mencionar o artigo. E aqui tem o 341 caput. Me empolguei. E aqui? Bom, essa é a regra. Qual a exceção? Então, em regra, presume-se verdadeiras, as não impugnadas, salvo se não for admissível a confissão, salvo se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considerar da substância do ato, salvo se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto e se estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Então, esses 3 casos. 341. E o parágrafo único diz que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342, já lemos. Agora, nós vamos para o próximo capítulo da reconvenção. É o capítulo 7º. Então, ó, os próximos aqui são reconvenção, revelia, providência preliminar e saneamento, julgamento conforme o estado do processo, audiência de instrução e julgamento das provas. Ainda tem bastante coisa, mas para esse vídeo aqui, a gente só vai ler os 2 próximos curtinhos, reconvenção e revelia. Da reconvenção, é o capítulo 7º. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a principal ou com o fundamento da defesa. Muito importante, não está grifado, mas veja, a reconvenção, na reconvenção, o réu vai manifestar uma pretensão própria. Essa pretensão própria, ela vai ser conexa com a ação principal, ou essa pretensão própria vai ser conexa com o fundamento da defesa. Então, ela tem que ter essa ligação ou com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Tá amarelinho aqui. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular do direito em face do substituído. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. E aqui não mencionei, mas esse parágrafo 5º, que diz que quando o autor é substituto processual, o réu, o reconvinte, ele vai afirmar que ele tem um direito em face daqueles substituídos, não do substituto, dos substituídos. Mas a reconvenção vai ser proposta em face do substituto, do autor. Esse parágrafo está em amarelo. O próximo capítulo é o 8º já, e ele trata da revelia. Diz o seguinte, 344.
Ah, tá em amarelo, ó. 344, 345, 346. Todos aqui estão em amarelo. Esse 345 nós temos agora um igual no Código de Processo de Trabalho, no processo de trabalho. Bom, 344. Aqui. Também é muito importante. No processo, uma observação, no processo de trabalho, a gente dizia que era revel o réu revel era aquele que não parecia na audiência, não comparecia em audiência. Por quê? Porque no processo do trabalho, ele é regido pelo princípio da oralidade, em regra, a audiência una, então tudo acontece em uma audiência só, e a contestação era inclusive feita de forma oral, em 20 minutos. Então, se o réu não ia nessa audiência, ele não se defendia e tudo mais. Então, o réu que não iria era considerado revel. Agora, com a reforma trabalhista, nós temos um novo parágrafo, que eu não me recordo, que diz que, ainda que o réu não for, se for o advogado dele, com a contestação, o juiz vai receber essa contestação. Então, há uma discussão doutrinária sobre se hoje ainda é considerado revelia quando o réu não vai, mas é aceita a contestação. Então, esse artigo é importante. Então, essa questão da revelia é algo assim que tem sido discutido, algo em voga. É um assunto em voga no processo de trabalho. Bom, aqui para o processo civil, se o autor não contesta a ação, ele é revel e presume-se verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor. Muito bem. Se ele não contesta a ação, e no processo de trabalho era se ele não fosse à audiência. Mas agora com essa alteração, nós podemos interpretar, inclusive, conforme esse artigo 344. E também, eu não lembro se é a origem da palavra revelia, mas assim, revel é aquele que não quer se defender. E no caso, se não estou enganada, preciso pesquisar, eu estou me lembrando desses assuntos. Mas quando, apesar do réu trabalhista, né, o reclamado, quando ele não vai, mas o seu procurador vai com a contestação, ali ele está manifestamente querendo se defender, então não seria o caso de revelia. Mas muito bem, 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo acima se, 4 hipóteses, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, se o litígio versar sobre direito indisponível, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então, pluralidade de réu, algum contestar, direito indisponível, não estiver acompanhada do instrumento legal, e alegação de fato inverossímil ou em contradição com as provas. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Tá amarelo aqui. Próximo também. Parágrafo único. O réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo do estado em que se encontra. Muito bem. Ó, 59, deu quase uma hora. No próximo vídeo, então, vamos ver as providências preliminares e do saneamento. Até lá!